Lançado no Brasil em 2012, o HB20 revolucionou o mercado de compactos. Será que em 2023 ele ainda continua sendo uma boa compra? Esse aqui é um HB20 na versão Limit, já na linha 2024, que é uma das mais completas com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Mas vamos começar aqui pelo visual do carro. E realmente o HB20 é um carro muito bonito. Aliás, para falar bem a verdade, não tem nenhuma versão do HB20 que eu acho feia. A mais estranha talvez realmente seja a segunda geração do HB20 quando ele virou o HB20 Bagre. Mas mesmo assim, eu não achava ele feio não. Mas voltando para esse modelo aqui, quando a Hyundai reestilizou o modelo, deixou ele com um visual bem agressivo e com cara de mal. Nessa versão aqui, os faróis são bem simples. Ele é um farol parábola simples, ou seja, na mesma parábola a gente tem tanto foco para o farol baixo como para o farol alto. No farol com foco duplo, as duas parábolas são separadas. Mas o que a gente tem aqui de interessante é que ele já tem máscara negra e a seta fica aqui embaixo, separada do farol principal. Infelizmente, para deixar o visual do carro mais robusto e agressivo, a Hyundai teve que alongar aqui a dianteira do HB20. Andando com ele, em qualquer lombada ou valeta, ele raspa a frente com facilidade, coisa que não acontecia nos HB20s anteriores. Já falando sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui é calçado com belas rodas Aro 15. Já a medida do pneu é 185/65 Aro 15. Eu considero essa medida muito boa aqui para o HB20. Isso porque o pneu ele é bem borrachudo, que ajuda bastante no conforto a bordo. Em 2012, quando o HB20 foi lançado, um dos destaques dele era a boa construção de carroceria. Ele trouxe um refinamento nunca visto no segmento de entrada. Aqui no modelo 0 km, isso ainda continua. E a gente pode ver isso aqui nos vãos de painéis, que são milimétricos pelo carro inteiro. Além disso, o acabamento aqui da coluna é daquele sistema mais refinado que existe. E a batidinha de porta é bem abafada e lembra de modelos mais caros. E aliás, foi nesse ponto onde o HB20 foi muito melhor que seus concorrentes, na qualidade percebida. Era desleal você comparar um HB20 e um Gol, por exemplo. O Gol ele era tudo rústico, fazia barulho de carro popular. No HB20 não, ele sempre teve barulho de carro mais caro. E o bacana é que mecanicamente o Hyundai HB20 sempre foi muito funcional. Nunca fugiu muito do trivial, mas fez tudo muito bem feito. E um exemplo é a suspensão traseira aqui, onde ele utiliza o tradicional eixo de torção. Bom, aproveitando que a gente está aqui na traseira do carro, para mim esse é o ângulo mais bonito do modelo. Destaque aqui para essa coluna traseira, onde tem uma estilização bem bonita. Essa solução lembra muito o Agile que a Chevrolet apresentou alguns anos atrás, mas aqui muito mais bem executada. Destaque aqui para as lanternas traseiras deles, onde elas são sensacionalmente bonitas. Mas, por incrível que pareça, do que adianta ter uma lanterna desse tamanho, sendo que ela colocou a seta aqui embaixo? E no trânsito, isso é muito ruim. A chance de você causar um acidente é muito grande. E uma outra coisa que eu também não sei se é tão boa assim, é que a maçaneta aqui do porta-malas fica aqui na lanterna. E com o tempo, você forçando essa peça aqui, talvez você possa quebrar. Chegamos então aqui no porta-malas do modelo. Falando em tamanho, ele conta com 300 litros de capacidade, que para o compacto está na média. O acabamento é muito bom, mas esse modelo em específico já tem aqui as suas cordinhas arrebentadas. Mas, falando aqui do acabamento do modelo, ele é muito bom para um carro compacto. Tudo fica forrado e tudo tem um bom acabamento. Aqui é plástico, o plástico é de boa qualidade. Tudo bem que ele risca com facilidade, mas o plástico é bom. O step é de uso temporário e fica aqui embaixo. Com os bancos rebatidos, o espaço aqui atrás fica por volta dos 900 litros. O único ponto negativo é que o banco ele não é bipartido, ele é único. Então você não consegue rebater só um lado, por exemplo. Aí não daria para você levar pessoas e bagagem a mais. Ou é uma coisa ou é outra. E o bom acabamento continua aqui, inclusive aqui na tampa aqui em cima, onde ela também é forrada e tem espaço aqui para você abaixar a mala. Chegamos então aqui na motorização da HB20. Essa versão aqui utiliza o motor 1.0 3 cilindros aspirado. Falando em números, ele conta com 80 cavalos no etanol e 75 na gasolina. Já seu torque máximo é de 10,2 no etanol e 9,4 na gasolina. E o lado bom é que esse motor aqui ele é utilizado desde o lançamento do HB20. Um motor que é usado por tanto tempo e em tantas versões garante uma coisa: peça barata e conhecimento de mecânico. Fora que ele também foi utilizado no Kia Picanto, outro carro muito bom que utiliza esse motor aqui. E o legal é que a boa construção do modelo também continua aqui no cofre dele. Observe esse grande acabamento aqui que serve para esconder os radiadores e outros pormenores aqui dessa região. Para o pacote ficar completo só faltou a manta acústica aqui no capô.
mas o motor é bem silencioso e o ruído do motor não vem nem para o lado de fora e nem para a cabine ali dentro. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do HB20 e lembra quando eu falei que a qualidade de construção do HB20 é muito boa, tanto para o lado de fora como para o lado de dentro? E aqui dentro, principalmente, a gente vê isso em alguns detalhes, principalmente na qualidade de montagem. Se a gente vê o painel, todas as peças são muito bem encaixadas e muito bem montadas. O desenho do painel também é muito bonito e bastante moderno. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observe que para frente a visibilidade é muito boa. As colunas aqui elas não são grossas, os retrovisores eles são convexos e tem um amplo campo de visão, seja aqui no motorista como ali no passageiro. E para trás a visibilidade também é muito boa. Mas infelizmente se tem um ponto negativo aqui na visibilidade do HB20 é suas colunas traseiras e laterais, que são bem grossas. Então quando você dá aquela jogadinha de traseira para olhar aqui atrás, você vê que não tem muita visibilidade. Mas no dia a dia isso não é nada de outro mundo e não atrapalha no trânsito. Já a qualidade dos materiais também são muito boas. Como é um carro de entrada, tudo é plástico, mas é plástico de boa qualidade. Ó. Aqui em cima é um plástico de boa qualidade. Aqui também, e observe que é um plástico firme, é um plástico bom, assim, não é aquele plástico ruim. Aqui também, aqui onde é multimídia, né? Aqui esse mesmo plástico. Aqui é plástico também, ó. Ele até faz barulho de plástico, mas é um plástico muito bom. A porta, por sua vez, também não fica devendo. Aqui na parte superior é plástico. Aqui embaixo é plástico também, ó. Aqui eu acho que merecia um tecido, apesar de que aqui a gente tem um couro, uma espécie de um tecido sintético, vai muito bom e muito agradável aqui ao toque. Abrindo aqui a porta, vamos abrir para o detalhe. Aqui a gente tem um bom porta-objetos, ali tem espaço para o som. E aqui os comandos do vidro e do retrovisor elétrico. Um outro ponto inegável de qualidade aqui do HB20 é o seu bom isolamento acústico. Na hora que eu abri a porta veio todo o ruído lá de fora e quando eu fechei, o ruído sumiu. Por um carro de entrada, isso é muito bom. A Hyundai deixou aqui um adesivo para você sempre pressionar o pé da embreagem aqui quando for ligar o carro. Eu acho que esse adesivo tá aí por algum motivo. Sabe aquele ditado, né? Se tem placa, é porque tem história. Continuando aqui no detalhe, a gente tem essa saída de ar que joga ar para essa área aqui para desembaçar o espelho retrovisor. Aqui uma saída de ar muito bem montada, ó, com os comandos muito firmes e muito bonitos, por sinal. Aqui a gente tem um botão para desligar o controle de tração e estabilidade, aqui o sol está bem aqui. Mais para baixo aqui a gente tem a abertura do capô e aqui embaixo a gente tem a alavanca do bocal do combustível. E um outro ponto positivo é que o HB20 também tem um bom apoio aqui para o pé esquerdo. O volante do modelo é bonito e bem pequeno. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que ele é feito todo de plástico, mas um plástico extremamente rígido. Ó, eu apertando aqui, ó, ele não deforma nada. Eu achei até engraçado. Não é ruim, não atrapalha no trânsito, mas é só pela curiosidade mesmo. Uma coisa boa é que a direção desse carro é elétrica. Ela é extremamente leve e muito bem ajustada. Conforme o carro ganha velocidade, ela vai ficando mais pesada e ela tem um bom feeling ao dirigir. Particularmente eu gostei bastante aqui da direção andando com o carro, mas a gente fala isso já já. Um outro ponto positivo é que ela regula aqui tanto em altura como em profundidade. Lembrando que na versão de entrada o HB20 não tem esse item. E o bom é que o volante aqui tem os comandos físicos. Aqui é mais para central multimídia, por exemplo aqui aumentar e diminuir o volume, mudar aqui a estação do rádio, por exemplo, ou outras funções. Aqui para você atender e desligar ligações, esse é um botãozinho coringa. Já desse lado aqui a gente tem aqui as funções do computador de bordo, que eu já mostro já já, e também do piloto automático. Os comandos de seta aqui do HB20 são bem fáceis de mexer e ele já tem algumas coisas bem legais, como por exemplo aquele comando onde você só dá um toquinho para baixo, opa, exagerei, um toquinho para baixo e a seta ali pisca 3 vezes. Não importa para o lado. Que, falar para vocês, no dia a dia eu acho isso muito bom. E o carro também tem os faróis com a função alto. Vindo aqui para o painel do modelo, à primeira vista ele parece um painel bem simples, né, pelo seu visual, mas ele é bem completo em questões de funções. Então aqui a gente tem o velocímetro que marca até 240 por hora. Nesse caso eu acho um pouco otimista demais. Aqui a gente tem o nível de combustível em barrinhas digitais. Aqui o nível da temperatura do motor e aqui o mostrador da RPM. Aqui a gente tem um computador de bordo do modelo. Então, por exemplo, aqui a gente mostra a distância percorrida, aqui o tempo do carro ligado e aqui o consumo médio. Gente, eu acabei de zerar, eu só liguei aqui para gravar e por isso que esse consumo aqui é irreal. Se a gente apertar aqui para mudar de função, já mostra um outro caso bem melhor, como por exemplo aqui os últimos 5.323 km, onde ele fez uma média de 11,1 km por litro no etanol. Aí sim, uma média bem melhor do que aquela anterior. Aqui em cima ele mostra a autonomia e aqui embaixo a quilometragem total do carro. E a multimídia também é bem tranquila de operar.
ela tem Apple CarPlay, tem Android Auto, ó, ela tá aparelhada aqui com o meu telefone, talvez por isso que a câmera esteja um pouco lenta, mas ela tem funções aqui, ó, rádio FM, ela tem aqui a mídia, você consegue colocar o Maps. O lado bom é que ela aparelha sem fio, e além disso, um lado positivo é que ela tem botões físicos aqui, o que no dia a dia, e no trânsito e na buraqueira é maravilhoso. Então, por exemplo, se eu quiser só desligá-la aqui, eu desligo. Mexer aqui no rádio, colocar funções rápidas aqui, eu também consigo. Aqui a gente também tem um outro botão coringa. Só para você saber, esse botão coringa você consegue colocar alguma coisa que você queira como atalho. E isso também facilita no dia a dia. E montadoras que gostam de colocar tudo na multimídia. Gente, aprenda aqui com a Hyundai. Isso aqui é muito melhor para o dia a dia do que você colocar tudo numa tela só. E uma outra coisa que eu gostei aqui dessa multimídia é que quando você engata ré, a câmera aqui é mostrada e o carro também tem sensor de estacionamento traseiro. Ó. Eu vou demonstrar aqui, ó. Fala aí, isso também é bem bacana. Mais embaixo aqui a gente tem um botão do pisca-alerta, um som bem delicadinho, para falar a verdade. Ah, esqueci o som da buzina, ó. A buzina tem esse som aqui, ó. Aqui a gente tem um botão para travar e destravar o carro, duas saídas de ar também muito bonitas e que você consegue regular facilmente para onde o vento vai. O ar-condicionado ele gela a cabine rapidamente e ele não é tão ruidoso assim, mesmo aqui na velocidade 4. Vindo aqui mais para baixo, a gente tem um outro porta-objetos. E nas versões superiores você poderia recarregar o seu celular aqui por indução. Pena que aqui não tem. E aqui também a gente tem uma tomada 12 volts, uma tomada USB e aqui uma USB-C. A gente também tem um bom porta-objetos aqui, não dá para colocar o celular e ela também faz barulho, porque aqui ó, é plástico. Pô, Hyundai, que custava aí colocar um tapetinho de borracha? Nesse ponto, acho que nada, né? E continuando aqui, a gente tem a alavanca aqui de 5 marchas da Hyundai. Os engates são bem precisos e bem curtos. E uma outra coisa boa é o acabamento aqui, ó. Observe o encaixe, tudo é extremamente bem encaixado. Aqui a gente tem outro porta-objetos, que eu deixei minha chave aqui. E aqui o freio de mão. O freio de mão, eu achei o tamanho dele gigantesco e você é obrigado a puxar ele lá para PQP para conseguir frear o carro. Não sei se é o ajuste dessa unidade específica ou se todos os HB20 são assim, mas eu não gostei não. E mais para cá a gente também tem dois porta-copos bem pequenininhos, acho que seriam porta-copos de café. E lá para trás a gente também tem um outro porta-objetos. Continuando aqui mais para a direita do painel a gente tem um porta-luvas. O porta-luvas para você abrir ele é por essa maçaneta aqui. Ó, ele cai desesperadamente, mas o acesso é bom e o tamanho também é bom. Já os bancos são muito bons, realmente são bancos muito bem feitos. Ó, você tem um bom apoio aqui para as coxas, você tem um bom apoio aqui para as costas, você tem boas abas laterais, você não fica aqui sambando aqui nele. O único ponto do banco que me incomodou foi aqui o apoio de cabeça, onde ele é bem para frente e com certeza isso pode cansar em viagens. Se a gente observar, o tecido ele é muito bem feito, o banco ele tem uma ótima estrutura e aqui o desenho dele é bem bonito. Vindo aqui para a parte superior do painel, aqui a gente tem uns botões físicos, que seria mais ou menos o OnStar, só que da Hyundai. Aqui a gente tem as luzes individuais. Isso aqui pode ser simples, mas são pequenas coisas como essa que aumenta aqui o valor agregado do valor do carro, sabe? Para a Hyundai não custa nada fazer isso aqui a mais, mas para o consumidor isso aqui é um sinal de requinte. Descendo aqui embaixo a gente tem um parasol, ele não tem iluminação, mas tem espelhinho com tampinha. O do passageiro vamos ver. A mesma coisa, não tem tampinha. E, aliás, uma curiosidade, você já percebeu que todo carro que tem espelho aqui no motorista, ele tem tampinha? Isso serve para quando você abaixar aqui, por exemplo, de noite, não ter a sua visão ofuscada pelo farol que vem atrás. Bem pensado, não é mesmo? E para finalizar aqui na frente, o teto ele tem um forro bem rústico, aí sim é de carro de entrada. O espaço aqui na frente é bom, vamos ver lá atrás? E já que atrás, o espaço também é muito bom para um compacto. Lembrando, eu tenho 1,70 m de altura, eu não sou nenhuma referência de tamanho, mas ó, para frente me sobra aqui quase 2 palmos de distância. Lembrando também que o banco está bem para frente. Alguém muito mais alto lá na frente ou mais alto que atrás vai ficar mais desconfortável. Mas olha só, para mim, ó, se eu fico aqui numa posição relaxada, a minha cabeça já raspa aqui no teto, coisa que não é tão boa assim. E além disso, por conta do formato aqui do HB20, eu sou obrigado a vir aqui mais para o meio. Então isso significa que vem duas pessoas confortáveis aqui atrás, mas uma terceira vai ficar bem apertada. E eu quero dizer isso aqui, ó, eu sentado nesse ponto, eu fico bem confortável. Se eu vim mais para o canto,
Primeiro que o ângulo do encosto não deixa e eu vou ficar todo torto, ó. Ó, de frente, para eu vir mais pro canto, para caber 3 pessoas aqui. Observe que meu ombro fica quase batendo na porta e meu pescoço fica bem torto. Então, para ficar confortável, eu tenho que vir mais para cá. E aí o espaço, ó, só fica bom para 2 pessoas. Mas as 2 pessoas aqui atrás vão viajar no conforto. Isso porque o ângulo de encosto é muito bom, ele é um banco bem deitado. Você fica aqui, ó, numa boa. E uma coisa que esse carro aqui é muito melhor do que o HB20 de primeira geração é seu espírito claustrofobiano. O que eu quero dizer com isso? Aqui nessa geração, as janelas aumentaram de tamanho e o banco ele ficou mais alto. Então você fica numa posição muito melhor aqui atrás. No HB20 anterior você ficava escondido, as janelas vinham aqui em cima e a sensação de claustrofobia era muito grande. E aqui não, está na média do segmento, que é bom. E essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui atrás. Observe que a cabine realmente ficou bem mais arejada. Infelizmente, eu não consegui filmar nenhum HB20 da geração anterior. Eu já peguei muito Uber aqui atrás com o HB20 e é incrível como nesse ponto ele melhorou bastante. Já o acabamento aqui na parte de trás também é muito bom. O interessante é que a gente tem portas-revistas aqui, mas só para o passageiro. E você sabe por que disso? Porque é muito mais ergonômico para o motorista fazer assim e pegar algo nesse banco aqui do que no banco atrás dele. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que o carro ele tem aqui o ajuste aqui para o cinto do passageiro da frente, seja aqui para o motorista, como ali para o passageiro. Aqui atrás ele mantém um bom acabamento e boa montagem lá da frente, então aqui é tudo plástico. Aqui a gente tem uma maçaneta cromada de ótima qualidade, aqui plástico também. E aqui embaixo, aquele couro / tecido sintético também excelente. A gente também tem porta-objetos aqui para o passageiro de trás. Falando em segurança, a gente tem aqui 3 apoios de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos também. Bom, realmente o HB20 aqui atrás é muito bom, mas como é dirigir essa máquina? Bora lá? Bom pessoal, estamos aqui na cidade aqui com o HB20 e olha, falar para vocês, andando com esse carro aqui na cidade, ele parece de categoria superior. E por que isso, Rodrigo? Principalmente por conta aqui do isolamento acústico aqui da cabine, onde realmente o carro ele é bem isolado lá de fora. Você quase não ouve barulho do exterior e ele chega a lembrar até modelos mais requintados. E isso mostra como os carros evoluíram com o tempo. Uma outra coisa que esse HB20 também é muito bom é no isolamento do motor 3 cilindros aqui. Quando a primeira geração do HB20 foi lançada, ele tinha aquela típica vibração de motores 3 cilindros no volante. Esse modelo melhorou tanto que é de você se pensar que esse realmente é um modelo 3 cilindros. Se você para no farol com o ar-condicionado desligado, primeiro que você não ouve o barulho do motor, e segundo, que o volante não vibra praticamente nada. Então também é muito legal ver essa evolução nos carros 3 cilindros. O novo Polo também melhorou muito nesse quesito. Enquanto o Up também já tinha um volante que era mais vibrante, o Polo também está bem melhor. Bom, mas como é que é dirigir aqui o HB20? É um modelo principalmente voltado para o conforto. Todos os comandos dele são bem leves. A direção elétrica é levíssima em manobras, mas andando assim ela é muito boa e tem um bom feeling de direção. Os pedais todos são também muito bons, exceto do freio, eu achei ele meio borrachudo demais. Sabe aquele pedal onde você pisa, ele vai descendo até ele começar a frear mesmo? Tem modelos que tem uma modulação melhor, mas tirando isso, o carro é inteiro voltado para o conforto. Trocar marcha com esse carro aqui é uma delícia, isso porque o engate do câmbio é bem preciso e bem curtinho. Uma outra coisa boa também é o peso da embreagem, ela é bem leve e muito boa de modular. E a suspensão do HB20 também está bem adaptada aqui às nossas ruas. Enquanto a primeira geração, às vezes quando batia seco em alguns buracos, esse aqui não, pelo menos andando com ele aqui, ele não bateu seco nenhuma vez. Ele está com um rodar um pouco mais firme, mas ainda assim muito confortável. O único pecado desse carro é que a Hyundai realmente esticou bastante a dianteira dele. Em qualquer lombada ou qualquer valeta, ele raspa a dianteira. E ele me lembrou inclusive o meu antigo 206, que ele era meio rebaixado. Em qualquer lugar ele raspava e esse aqui é igualzinho. Isso eu acho que é onde mais incomoda você andando no dia a dia. E nesse ponto a gente não tem nem a desculpa de falar que a Hyundai não conhece o nosso solo. O Hyundai HB20 anterior não raspava a dianteira desse jeito, mesmo a direção bagre. E o legal é que como um projeto moderno, ele já tem vários assistentes para ajudar na direção, como por exemplo o Hill Holder, que é uma tecnologia já antiga, mas ainda assim eu acho muito boa em carros manuais. Além disso, o destaque desse carro aqui é que mesmo ele sendo uma versão 1.0 com câmbio manual, ele tem piloto automático, que na estrada também ajuda pra caramba. Bom, já falando sobre desempenho, eu acho que o motor do HB20 está muito bem calibrado aqui para ele. Em nenhum momento eu senti falta de força aqui na cidade. Ó, aqui a gente está numa subida,
tá com o ar-condicionado ligado e ele vai muito bem, tudo bem que o carro está vazio. Uma coisa legal é que o carro ele sobe de giro bem facilmente e é instigante você dirigir ele. As marchas são bem curtinhas e o ronco do 3 cilindros, por mais que não invada a cabine, você ouve ele e é bem gostoso. E falar para vocês, o consumo também está bem ok para um carro dessa categoria. Ele está abastecido somente com etanol, rodando principalmente aqui na cidade. Eu também peguei um trecho de estrada, mas o rodar foi principalmente aqui na cidade e ele está fazendo 11,1 no álcool, o que eu considero um bom consumo. Agora, aproveitando e falando sobre o mercado dele, é incrível como em 10 anos a Hyundai ela mudou completamente o mercado de carros compactos. O HB20 eu ainda considero uma ótima compra dessa categoria. Entre todos os seus concorrentes, eu acho ele o mais coeso entre todos. Ele não é o melhor em alguns aspectos, mas ele faz tudo muito bem, tudo. Então, por exemplo, ele não é o mais bonito, mas ele é bonito. Ele não é o mais rápido, mas ele anda bem. Não é o mais econômico, mas ele não é beberrão. Então, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. E eu acho que essa é a grande vantagem do HB20. E fora, um lado positivo é a confiança na marca que a Hyundai tem e a robustez. Por exemplo, o motor aqui, a gente já falou, tem 10 anos de mercado e o pessoal sabe que ele não tem problemas crônicos. E isso conta muito no bolso. Então, se você procura um carro zero, tem 90 mil reais para gastar, o HB20 como esse aqui pode ser uma excelente opção. Bom pessoal, essa foi a avaliação aqui do Hyundai HB20 na versão Limit, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. E realmente, eu diria que esse carro aqui é um dos melhores compactos na faixa de preço dele. Então é isso gente, eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado e até a próxima.